Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas 24. Glória a Deus. Lucas capítulo 24, verso 13. Glória a Deus, porque o Senhor já falou bastante conosco nessa noite, através dos louvores, através do nosso presbítero, através do nosso diácono Nilson, através do louvor da oferta. Glória a Deus. E eu creio que ainda há uma porção da parte do Senhor para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 24. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra no versículo 13. Aleluia. Amém? Facinho, né? Marcos, Lucas 24, 13. E eis que no mesmo dia, esse eis que no mesmo dia é no mesmo dia que Jesus ressuscitou. Amém? Só para a gente entender o que está acontecendo nesse dia. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para o que não conhecessem, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? Como se não soubesse, né? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, aos quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que disse que ele vive. Disse que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Aleluia. Jesus fez um charminho, falando que ia, mas eles o constrangeram para ficar. Amém? Glória a Deus. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e o abençoou, e o partiu e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava? E quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão.
E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu gosto muito desse texto. Esse texto tem muitas verdades. Na prática daria para pregar sobre muitas coisas só com esse texto. Aleluia. Tem duas músicas que saem desse texto que eu gosto muito, lá das antigas, né? 2 discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou, não perceberam que era o meio Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus, fica conosco pelo seu imenso amor. Quando os discípulos lhe seguiam no caminho de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Tem um hino que até o pai da nossa antiga pastora gostava muito de cantar, ele chama Divino Companheiro no Caminho. E o refrão é mais ou menos assim: fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Obrigado, Marcão. Marcão me ajudou aí. Glória a Deus. Amém? Então são louvores inspirados nesse capítulo, nesse texto. E eu quero falar algo, trazer um pouquinho desse texto para nós, dizer que nós precisamos crescer. Eu vejo Jesus nesse texto ilustrando, e não ilustrando, mas colocando em prática a parábola das 100 ovelhas. Algum desses 2 discípulos eram algum dos 12, porque Jesus fala que quando voltou, lá estavam 11. Eu vejo eles se afastando. Jesus falou assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E o que esses 2 então estão fazendo, indo para Emaús? Eles estão saindo da vontade do Senhor, eles estão escapando, eles estão se perdendo. E o bom pastor fala: eu não vou deixar eles se perderem, eu vou lá e vou conversar. E a gente vê a paciência de Jesus, que já passou 3 anos e meio pregando e falando para eles, principalmente para os seus discípulos: é necessário que eu padeça muitas coisas, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Jesus já tinha falado para eles, mas parece que os seus olhos se cegaram. Tem momentos que acontece assim com a gente, as coisas acontecem conosco de nos entristecer a tal ponto que a gente esquece as palavras de Jesus, a gente esquece até o que a gente já pregou um dia aqui, a gente esquece o que a gente ouviu, a gente esquece palavras que já nos moveram a conquistar grandes coisas, a gente esquece tudo que Deus fez. Nessa noite o Senhor manda você trazer à memória, amém? Aquilo que te dá esperança. O Senhor manda você resgatar palavras que você já ouviu e que através daquela palavra você saiu voando no dia seguinte, mas que talvez hoje, por motivo de tristeza, ou por motivo de muito trabalho, ou por motivo de qualquer coisa que possa estar acontecendo com você, talvez você esteja triste e até se afastando do centro da vontade de Deus. Era o que estava acontecendo. Esses homens precisavam crescer ainda espiritualmente. Jesus reconheceu isso e foi atrás deles. E hoje Ele está aqui falando com você também, porque nós também precisamos crescer, precisamos nos fortalecer no Senhor para suportar todo e qualquer dia mal, para suportar toda e qualquer dificuldade. Amém? No dia que eu abri a Pagiel, no dia 23 de fevereiro, amém, de 2014, eu falei para os irmãos, eu fiz uma metáfora. Eu falei que o caminho que a gente vai traçar, o caminho da Pagiel, o meu caminho, o teu caminho com Cristo e com essa igreja, ele parece a São Silvestre.
Na São Silvestre todo mundo larga dando risadinha, fazendo gracinha. Tem uns que vão cheios de fantasias, todos alegres, todos dando risada. Mas conforme os quilômetros vão passando e a língua vai ficando para fora, aí não tem mais cara boa, aí não tem, aleluia, mais aquela mesma alegria, porque bate o cansaço. E na reta final, aquela corrida é uma corrida difícil, porque na reta final, para você poder vencer, você vai subir a Brigadeiro. Você já está cansado ali de 13 quilômetros que você já correu, e aí falta 2, mas uma subida que é assim, amém? Assim são os nossos dias. Vai ter descida, vai ter reta, vai ter momentos de subida, mas em todos esses momentos, irmãos, a Bíblia fala que nós devemos prosseguir para o alvo, amém? Paulo diz que quem corre tem que correr para vencer. Corra como se você corresse para ganhar a corrida, amém? Então, aqueles negões lá da Etiópia, da África, lá daqueles países, os bichos não tem 30 quilos, mas você vê a força. Você já andou numa esteira 12 por hora, 13 por hora? A bichinha está querendo sair fumaça, né? Eles correm a 21 km por hora. Imagina a velocidade no fim da corrida, amém? Assim temos que ser nós, porque a Bíblia fala que nós tudo podemos naquele que nos fortalece, amém. Que nós temos alguém muito maior do que nós mesmos dentro de nós para nos fortalecer. Tem um remédio, como a Laura cantou aqui, tem uma vitamina do céu nessa noite para mim e para você, para nos fortalecer. Se você estiver nessa fase da corrida, da subida, não se importe, amém? Você será fortalecido em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Se alguns conseguem, por que você não consegue? Se mire nos bons exemplos. Precisamos crescer. O que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar aonde Deus quer nos colocar. Saiba disso. Deus, Ele tem comidas mais sólidas para nós. Deus tem armas mais pesadas para você combater o diabo, ferramentas mais complexas. As igrejas, elas vêm procurando métodos de crescimento, G12, M12, células, convívios, cultos nos lares, congregações. Mas enquanto as igrejas procuram estratégias, Deus procura homens e mulheres melhores, homens e mulheres dispostos. Aleluia. Deus quer te usar para o reino dele crescer, para essa igreja por consequência crescer. Aleluia. Homens Deus está procurando, e mulheres que querem experimentar um primeiro crescimento pessoal, um forte crescimento pessoal. Aleluia. Porque o primeiro crescimento é de dentro para fora. Deus primeiro precisa fazer eu crescer, você crescer de dentro para fora, para que a igreja cresça por consequência, porque através de nós, fortalecidos no Senhor, a igreja vai crescer, amém? Em nome de Jesus. Não se preocupe, a Bíblia fala que o crescimento é obra do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Olha o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4:1. Quanto ao mais, irmãos, já o instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, cresçam em agradar a Deus cada vez mais. Amém? Você está sendo convidado por Jesus nessa noite. Cresça a cada dia mais em agradar ao Senhor. Aleluia. Vamos ver também 1 Coríntios 13, versículo 11, um versículo também que eu gosto muito. Aliás, Marcão colocou meu versículo de cabeceira hoje aqui na entrada do culto. Abacuque capítulo 3. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino, mas quando eu cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias
das crianças. Amém? Aleluia. Deus quer nos fazer crescer. Abandonar atitudes de criança, birras, coisas infantis. Jesus, quando Ele fala que nós temos que ser como crianças, Ele não está falando que nós temos que ser infantis. Ele está querendo dizer que nós temos que ser inocentes. Mas Paulo esclarece isso, dizendo que nós precisamos ter maturidade espiritual. Glória a Deus. Porque só a pessoa madura suporta algumas coisas. Só a pessoa madura é capaz de suportar dias ruins, palavras difíceis, abandonos, traições e tantas coisas que podemos estar sujeitos. Amém? Aleluia. Deus quer te amadurecer nessa noite. Creia nisso em nome de Jesus. E se Ele está dizendo, é porque Ele vai fazer você amadurecer. Aleluia. Glória a Deus. Ele quer te fazer crescer. Temos que ter consciência que somos filhos. E Paulo, quando estava escrevendo esse capítulo, ele falou assim: o filho, enquanto é criança, não pode tomar posse das coisas do pai. Enquanto ele é criança, se colocam tutores sobre ele. Mas quando ele cresce, ele herda, ele toma posse de tudo que o pai deixou para ele. Você é filho de Deus e você pode, assim que crescer, tomar posse de todas as coisas. Todas elas estarão disponíveis para você. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele não é Deus de regulamento. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo. É que não dá tempo da gente entrar no detalhe. Mas Deus fala para Moisés: fala para o povo que eu quero falar com eles. Fala para eles se prepararem, e eu vou descer no monte, e eu vou falar com eles. Só que aí o povo vai para a beirada do monte, e quando Deus desce, Deus gosta de se mostrar, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Gosta sim. Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele gosta de aparecer. Então a Bíblia fala que as pessoas olhavam e eram trovões, e eram relâmpagos, buzinas. Foi muito barulho e o povo se assustou com a descida de Deus naquele monte. Falou: Moisés, não! Diga para Deus que não fale conosco, mas fale com você, e você vai falar conosco. Amém? O povo sempre quer um intermediário entre ele e Deus. Você está me vendo aqui, mas eu não sou o intermediário entre Deus e você, porque a Bíblia fala que Ele já te deu livre acesso. Jesus abriu um caminho, Ele mesmo é o caminho. Você pode sim falar diretamente com o seu Pai, falar diretamente com Deus, sem necessidade de intermediários. Aleluia. Então Deus, Ele não é Deus de regulamento. Ele deu o regulamento para Moisés, porque o povo desprezou falar com Ele diretamente. Deus queria já conceder a graça, mas eles não aceitaram, e por isso Deus deu a lei. Aleluia, através de Moisés. Amém? Glória a Deus. Ele não é Deus de regulamento, Ele é Deus de relacionamento. Amém. E Ele quer se relacionar. E quando nós nos relacionamos com Deus, nós nos aproximamos dEle, nós crescemos naturalmente. Se nós, hoje, graças a Deus, foi a colação de grau do meu filho, nós estamos todos aqui orgulhosos como pais, amém? Porque graças a Deus ele trilhou aí um caminho que nós temos muito orgulho. E se nós, prestando atenção no que os professores humanos nos dizem, nós crescemos como pessoas, quanto mais nós não vamos crescer se nós nos relacionarmos com Deus Todo-Poderoso, sábio, Criador de todas as coisas, detentor de conhecimento de ciências que ainda nem foram descobertas. Aleluia. O homem todo dia descobre alguma coisa e se surpreende com alguma coisa na criação de Deus. Então, quando nós nos relacionamos com Ele, nós nos aproximamos dEle, nós ouvimos o que Ele tem para nos dizer, isso nos faz crescer. E muitas vezes Deus fala por enigmas. Por que Ele fala por enigmas? Por que Jesus falava por parábolas? Porque é a forma de ter as pessoas perto.
os discípulos tinham que ouvir 2 vezes, ou seja, estava perto. Primeiro ouvia e depois ia lá e cutucava. Senhor, mas o que quer dizer aquilo? O que o Senhor quis dizer na hora que o Senhor disse aquilo? Quer dizer, Jesus estava provocando um relacionamento. E nós temos da mesma forma o Espírito Santo. A Bíblia fala que Ele vai nos ensinar todas as coisas. Então você pode dizer: Espírito Santo, o que você quis dizer lá com aquela palavra na hora que você falou tal coisa? Ele vai te explicar. Aleluia. Deus fala por enigmas e por parábolas, porque é a forma de ter você perto. Só os íntimos conseguem entender o que Deus está dizendo nesses dias. A Bíblia fala, Salmos 125, que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E tem gente que às vezes fica correndo atrás de revelações. Quer revelação? Teme ao Senhor. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Seja íntimo de Deus e Ele vai se revelar para você. Revelação é revelar a ação. Deus revela o que Ele vai fazer para que você não fique de fora. Aleluia. Para você realinhar o seu caminho naquilo que Ele está fazendo. É por isso que Ele te revela. Note que os discípulos ainda estavam encobertos, mas no partir do pão, Jesus se revelou para eles. Mas eles já haviam recebido muitas revelações de Jesus durante a caminhada com Ele, mas não estavam vivendo aquilo. Quando Deus te revela algo, é para você se alinhar ao que Ele está te mostrando. E os discípulos, ao invés de se alinhar com o que Jesus tinha revelado para eles, que Ele iria padecer, que Ele iria morrer, mas que Ele iria ressuscitar, eles estavam se afastando de Jesus. Não se afaste daquilo que Deus já te revelou. Amém? Realinhe o seu caminho naquilo que Jesus está fazendo, para você voltar o seu coração para o propósito de Deus. Aleluia. Revelação é para alinhar o nosso coração ao que Deus está fazendo, para nós não ficarmos de fora. Não é? Eu vou fazer chover. Não havia chovido na terra. Então faz um barco, porque quando fizer chover você vai comigo, você não vai perecer. Entende? Deus revela o que Ele vai fazer para que você esteja alinhado àquilo que Ele vai fazer. O diabo não tem revelação. Creia nisso. Ele está sempre no escuro. O lugar do diabo é nas trevas, nas sombras. Ele não sabe nada sobre os planos de Deus. Quando Moisés nasceu, Deus pegou a criança e colocou na casa de Faraó. Aquele que estava tentando matar a Moisés, Deus fez uma ironia. Deus zombou dele. Vou colocar dentro da tua casa, você vai cuidar dele para mim. Vai cuidar da mãe dele para mim. Quem tem revelação somos nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Portanto, a gente tem que estar um passo na frente do diabo sempre. Pare, aleluia, de achar que o diabo está na sua frente lançando tropeço. Aleluia. É você que tem que estar na frente dele, porque você tem revelação do Espírito Santo. Aleluia. Quando Jesus nasce, a Bíblia fala que Herodes manda matar todos os meninos. O diabo não sabia quem era Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Revelação é para quem tem o Espírito Santo. Maria sabia, João sabia, Isabel sabia. Aleluia. Era para pessoas cheias do Espírito Santo. Aleluia. Mas Jesus faz 30 anos e vai se batizar. E aí Deus revela: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. O diabo deve ter quase arrancado as cabeças. Tentei matar quando tinha 2 anos, não consegui. E ele é logo filho do Zé, logo filho da Maria. Aleluia. Glória a Deus. Se eu soubesse que o Messias era o filho do Zé, eu tinha acabado com ele. Aleluia. Era o filho do Zé o tempo todo. Amém? E tem muito filho do Zé aqui para Deus levantar. Tem muito filho da Maria aqui para Deus levantar. Homens e mulheres que vão fazer a diferença na sua geração. Eu creio nisso. Você é um homem, uma mulher que está sentada aqui, mas Deus te chama para fazer a diferença nessa geração.
Deus está te escondendo do diabo, mas na hora certa Ele vai te levantar para o ministério, você vai aparecer e vai brilhar, e o diabo fala: não sabia que era ele, olha o trabalho que ele está me dando agora. Amém? Amém? Deus vai da mesma forma dizer para você: esse é o meu filho, em quem eu me comprazo. Apocalipse 3:17 fala assim: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre e cego que está nu. É o que eu chamo de complexo de Laodiceia. Tem gente que pensa que é rica, mas é miserável, pobre, cega e nua. Porque quem tem todas as coisas, mas não tem Jesus, quem tem todas as coisas, mas não tem revelação de Jesus, quem tem todas as coisas, mas não está andando na direção de Jesus, é pobre, miserável, cego e nu. É pior, entenda isso, pior que não estar no propósito de Deus é não ter consciência que não está. Se eu não estou, mas eu tenho consciência que eu não estou, eu posso fazer algo para me arrepender e voltar. Foi o que Deus falou para a igreja de Laodiceia: se arrependa e compre ouro para você. Aleluia. Compre colírio para os seus olhos, porque você está precisando me enxergar melhor. Aleluia. Mas se eu penso que está tudo bem, sendo que não está, eu não faço nada. Aleluia. Se eu acho que eu tenho, se eu acho que eu sou, e eu não tenho, e eu não sou, aí eu não faço nada para ter, aí eu não faço nada para ser. Precisamos ter revelação de Deus, até para saber quando a gente está fora do propósito. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e às vezes Deus nos tira da vontade boa e nos coloca na vontade perfeita, e às vezes dói. Aleluia. Porque a vontade perfeita de Deus é que a gente esteja na cruz. Seja feita a tua vontade e não a minha. A vontade perfeita de Deus para Jesus era uma vontade doída. A vontade boa de Deus para Jesus era curar os enfermos, ver a alegria dos leprosos sendo limpos, ver os demônios saindo. Isso era bom. Mas a vontade perfeita era Ele morrer por mim e por você. E Deus tem uma vontade boa, mas Ele também tem uma vontade perfeita para mim. E se nós conseguimos entender isso, aí passa, é um processo a ser agradável. Aí passa a não doer mais. Aí a gente fala igual Paulo: morrer para mim é lucro, viver para mim é Cristo. Amém? Glória a Deus. A igreja não precisa esperar tudo do altar. Eu estou esperando uma palavra, eu estou esperando tudo do altar. A igreja precisa às vezes dar uma resposta para aquilo que ela já recebeu. Aqueles discípulos receberam um monte de coisa, irmãos, 3 anos e meio andando com Jesus, e eles não dão uma resposta. Ao contrário, eles saem do caminho, eles vão para fora do propósito, para fora, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. O que eles fazem? Saem. A gente é teimoso por natureza. Noé, mais uma vez Noé, aleluia, ele passa 100 anos construindo uma arca para usar apenas um. É difícil isso. Às vezes você passou a sua vida inteira construindo algo, só que é para usar 1 ano, e depois é para abandonar, tem que sair da arca uma hora, porque o maior propósito e ministério de Noé não foi fazer a arca, foi reconstruir o mundo depois. Ele foi escolhido por Deus para ser o patriarca daqueles que iriam reconstruir o mundo. Os filhos dele, os netos dele, os bisnetos dele seriam quem estariam reconstruindo o mundo. E Deus, ele é tão coletivo, Ele não faz nada para mim e para você só. Ele sempre quer te usar para um propósito coletivo. Que os filhos de Noé não tiveram filhos, Noé não teve netos antes do dilúvio. Noé só vai ter netos depois do dilúvio, porque o propósito de Deus sempre era coletivo, era para todos. Amém. Era para mim, era para você, era para reconstruir esse mundo que Deus havia destruído. Amém? Deus vai usar você, teus filhos, teus netos,
teus bisnetos, para a construção de um mundo melhor, de uma geração melhor, em nome de Jesus. O trabalho mais difícil de Noé, portanto, não foi construir a arca, foi reconstruir o mundo. Abra mão de coisas da sua vida para que você possa trabalhar para o propósito, para o reino, para a instalação e a instauração do reino de Deus na terra. Ou seja, tem coisas que eu preciso abandonar. A chuva baixa, acho que Noé fala assim: meu Deus, e agora, o que eu faço com essa arca? Larga aí, não serve mais para nada, já choveu. Tem coisas que você vai ter que abandonar para cumprir o propósito de Deus. Amém? Vamos à palavra. 2 discípulos estavam desanimados. Eles estavam a caminho de Emaús. E Emaús ficava a uns 7 quilômetros de Jerusalém. É como daqui na Fundação Santo André, mais ou menos, deve dar uns 7 quilômetros. Os discípulos, ao se verem sozinhos, pensavam que estavam sem Jesus. Irmãos, capta isso: você nunca estará sem Jesus. Aleluia, não pense assim. Por pensar que estavam sem Jesus, começaram a se afastar de Jerusalém, começaram a se afastar do centro da vontade de Deus, que era permanecer ali. O fato é que Jesus não quer que ninguém se perca. Ele disse isso: eu vim para buscar e salvar os perdidos. E aqueles discípulos se perderam, estavam perplexos com: nossa, como isso foi acontecer comigo? Que tragédia! Nós pensávamos uma coisa e aconteceu completamente outra. Não parece eu e você, muitas vezes? Aleluia. Jesus não quer que ninguém se afaste, e Ele é o bom pastor. Deixou as 99 lá no aprisco, deixou os discípulos, deixou todo mundo e foi lá buscar os 2. Muitas vezes Ele sai do aprisco desafiando perigos para encontrar e salvar a ovelha perdida, a ovelha desgarrada. E eu não sei se tem pessoas aqui tristes nessa noite. Qual é o teu nível de frustração com algumas coisas? Qual é o teu nível de angústia? Fica aquele bolo aqui na garganta quando você deita a sua cabeça no travesseiro com vontade de chorar por coisas que não deram certo. Mas era assim que aqueles 2 estavam. Eles estavam mais perdidos do que cego em tiroteio. O que eu faço agora? O que nós vamos fazer? Ficamos 3 anos e meio seguindo um homem que agora foi embora. Um sugere: vamos para Emaús. O outro fala: vamos, porque quando a gente está perdido, qualquer direção basta. Aleluia. Às vezes a pessoa fala para mim: aleluia, eu vou ali, tal, mas para onde você vai? Onde Deus mandou você? Eu não sei, eu vou ver. Então aí, quem não tem uma direção, qualquer direção basta, qualquer lugar basta, e a pessoa vai para onde não é a vontade do Senhor. A pior decisão que você pode tomar é aquela que te distancia do centro da vontade do Senhor. A pior decisão. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu sei que a decisão do Senhor é que eu esteja perto desse copo de água, e eu começo a me afastar, e eu começo a morrer de sede, porque eu me afastei do centro da vontade do Senhor. Aleluia. A pior decisão que a gente pode tomar é a que não foi tomada após muita oração. Aleluia. Você orou, irmão? Não orei. Mas Jesus, que tinha acabado de ressuscitar, estava interessadíssimo naqueles 2. Ele entra no meio dos 2 e diz: e aí, gente? WhatsApp, né? O que está acontecendo? Aleluia. Que tristeza é essa com vocês? E um dele responde: a gente achava que era Ele. A gente pensava que Jesus era o Messias, que Ele ia libertar Israel. E Jesus vai dando corda naquela conversa. Mas o que aconteceu? E aí o discípulo espantado diz: onde você estava? Onde você estava, Jesus? Aleluia. Que você não sabe o que aconteceu? Aleluia. Igualzinho a gente, irmão. Onde você estava, Jesus? Que você não viu acontecer isso comigo? Onde você estava na hora que aquele infeliz me falou aquilo lá, na hora que aquele infeliz me fez tal coisa, na hora que eu fiquei desempregado, na hora que eu fiquei doente? Onde você estava?
Onde você estava que o Senhor não viu isso na igreja? Onde você estava, Jesus, que você não viu o que estava acontecendo comigo? Onde você estava, Jesus? Você não viu o que fizeram comigo? Onde você estava? Você não viu que a gente esperava que as coisas acontecessem de uma forma e elas aconteceram de outra completamente diferente? Onde você estava, Jesus? Aleluia. E Jesus vai pregar para ele, nécios de coração, para eles e para nós. Será que vocês não leram o que já foi revelado para vocês? Será que vocês não perceberam que está escrito que convinha que o Filho do Homem viesse a padecer muito para depois ser glorificado? Vocês não leiam a Bíblia? Vocês não leem que no mundo terão aflições? Aleluia, glória a Deus. Deuteronômio 29, 29. Aliás, eu trouxe até duas traduções para nós. Está escrito assim: as coisas encobertas, ou seja, as coisas ocultas, pertencem ao Senhor, mas as que são reveladas são para nós e para nossos filhos. Aleluia, glória a Deus. Tem uma tradução bem bonita da NTT, fala assim: o Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou. Aleluia. Para que obedeçamos a todos os termos desta lei. Amém? Você, com a tua responsabilidade em inculcar, toda vez que eu apresento uma criança aqui, eu leio esse mesmo texto. Inculca, quer dizer, abre aqui e coloca dentro da cabeça do teu filho todo o caminho que ele deve andar. Aí Provérbios vai lá: ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ele for velho não vai se desviar dele. E aí em Deuteronômio Deus estava falando: você tem uma responsabilidade, pai. Aleluia. Nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou. Ou seja, são muitas coisas que Deus já te revelou. Quem aqui está há um ano na igreja? Pelo menos, levanta a mão. Aqui todos, certo? 2 anos. Amém. Quase todos. Se não nessa igreja, em outra, não é? Então, irmãos, vamos supor que você venha uma vez por semana na igreja. Você já escutou 112 palavras aqui desse altar. Tem coisas que Deus já te revelou, e Ele só fala que os segredos dele você não será responsabilizado. Mas aquilo que Ele já te revelou, você e os seus filhos, porque é sua obrigação passar para eles, precisam cuidar para sempre e por tudo, para que obedeçamos a todos os termos desta lei, para que cumpramos todas as palavras desta lei, da palavra do Senhor. Amém? Então, tem coisas que estão encobertas. Bom, o que será que está ali atrás da mão do pastor? Não sei, mas aí Deus revela. Quando Ele revela, nós somos responsáveis por elas. Aleluia. E precisamos cumprir. Você nasceu para cumprir o que foi escrito sobre você. Aleluia. Eu nasci para cumprir o que foi escrito sobre mim. Jesus falava sempre isso. Eu vim para que o que foi escrito acerca de mim fosse cumprido. Eu vim para que se cumprisse a palavra do meu Pai. Eu vim para que a palavra fosse cumprida. Tem vários versículos que Jesus vai falar essa mesma coisa. E no Salmo 139, versículo 16, está escrito assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Isso significa que Deus tem um plano para a sua vida. E é um plano A. E eu vou te dizer, não existe um plano B de Deus para você. Só tem um. Só que você cria plano B, plano C, plano D. E tem momentos que Deus quer te puxar
para o plano A dele. Amém? Ele escreveu uma história para você, mas é você que tem que se alinhar à história que ele escreveu. Senão seria uma predestinação. Tudo que está acontecendo comigo é culpa de Deus, porque ele já escreveu. Não. Você toma decisões, e nas tuas decisões está a bênção e a maldição, a vida e a morte. E a palavra de Deus ainda dá uma pista. Ela fala: escolhe a vida, escolhe a bênção, vai para o caminho que Deus determinou para você. Aleluia, glória a Deus. Isso, portanto, não seria predestinação, é governo de Deus para a sua vida. Amém? Governo de Deus. Se a gente foge do plano original, Deus não tem plano B ou plano C. Ele não improvisa. Uma hora ou outra Ele vai te puxar para o plano original. E nessa noite a gente está conversando aqui para Ele te trazer de volta para o plano original, para que você se realinhe com Ele. E o que mais está escrito ao meu respeito? Tem um monte de coisa. Está escrito que no nome de Jesus você curaria os enfermos. Tem curado. Você falaria novas línguas. Tem buscado. Você expulsaria os demônios. Está revestido dessa autoridade. Está escrito que no nome de Jesus você faria coisas ainda maiores do que as dele, que você deveria pregar o evangelho a toda criatura. Você está fazendo aquilo que foi escrito a teu respeito. Aleluia. Está escrito que você amaria pessoas muito difíceis, as mais difíceis, porque ele te amou primeiro quando você era uma pessoa muito difícil. Aleluia. Está escrito que você passaria por aflições, mas que você seria vencedor. Você iria passar por todas elas. As suas cicatrizes, aleluia, que você vai ganhar, são as marcas da sua vitória. Aleluia, glória a Deus. Está escrito que porque você venceria, Jesus vai te dar uma coroa da vida. Aleluia. Jesus vai te dar de comer da árvore da vida. Jesus vai te dar a vida eterna. Então você é vencedor e tem que ser vencedor. Foi para isso que Ele te criou, foi para isso que Ele te escolheu, foi para isso que Ele te salvou. Jesus te prepararia um novo corpo, uma mansão celestial, um novo céu, uma nova terra, para você olhar para trás e dizer: valeu a pena seguir a Jesus. Aleluia. Existe um lugar em Deus para você. Existe um plano original, e você e eu precisamos voltar para Ele, nos realinhar com Ele, ir ao encontro do propósito de Deus para as nossas vidas. Nós nascemos para cumprir o propósito de Deus para nós. Então, ressignifique a sua vida, dê um novo significado para ela. Amém? Às vezes a gente vive só para nós, para as nossas coisas, para os nossos deleites. E Jesus quer que você tenha um outro significado, que você viva para o reino dele, que você viva para Ele, para que o reino dele cresça, para que as vidas sejam tiradas das mãos do diabo. Nós nascemos para cumprir o propósito de Deus para nós. Dê esse significado e vá ao encontro do seu propósito. Jesus foi pregando para aqueles discípulos no caminho de Emaús. E aí Jesus tem uma super paciência. Ele vai citando Moisés e todos os profetas, como se ele nunca tivesse pregado para aqueles homens, acerca do que deveria ter acontecido com ele. E mesmo assim eles não acordaram, não viram que era Jesus que falava com eles. E assim é conosco. Muitas vezes, irmãos, nós ouvimos palavras nesse púlpito, talvez em outros, e a gente não percebe que é Jesus falando conosco. Quantas vezes Jesus fala conosco e nós não percebemos? Aquilo foi o Márcio que disse, aquilo foi o Marcão que disse, aquilo foi a Marília que disse. Não, irmãos, Jesus fala nesse altar, Jesus fala com você. Não importa quem Ele usa, o que importa são as palavras que são ditas através do Espírito Santo. Foi necessário que eles parassem no estalagem e que Jesus partisse o pão, para que os olhos deles se abrissem. Olha, é Ele. Aleluia. Por esses dias, em nome de Jesus, seus olhos vão abrir. Amém? Aleluia. E não é no púlpito, é na mesa, irmãos, é na comunhão. Os olhos vão abrir na mesa da comunhão. A gente precisa se unir, uns abrir os olhos do outro através do partir do pão, porque eu e Jesus somos um, você e Jesus são apenas um. E se você partir o pão direitinho na frente do seu irmão, eles vão enxergar Jesus através de você. Aleluia, glória a Deus. Os olhos vão abrir na mesa da comunhão,
algumas coisas que viviam sem comunhão, eu profetizo que voltarão a ter paz. Amém? Quando Jesus parte o pão, precisamos reconhecer que se trata dele. Quem parte o pão na Pagiel é Jesus. Amém? Glória a Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu, e é esse pão que está sendo dado nesse lugar. Certamente aqueles discípulos já tinham comido com Jesus, sim ou não? Porque eles reconheceram o jeitão de Jesus partir o pão. Deixa as pessoas reconhecer Jesus em você. Aleluia. Quem já comeu com ele vai saber que ele está com você. Você já viu Jesus partindo o pão por muitas vezes? É necessário reconhecer que ele está partindo o pão mais uma vez aqui neste lugar. Jesus está partindo o pão de novo. Aleluia. Ele está partindo o pão e nós vamos dizer: é ele. Oh glória, é ele. Aleluia. E ele vai dizer para nós: se você reconhece que sou eu, sai de Emaús e volta correndo para Jerusalém. Aleluia. Sai desse lugar distante do centro da minha vontade. O que você está fazendo lá, meu irmão? O que você está fazendo lá, filho, em Emaús? Aleluia. Volta para Jerusalém. Volta para o lugar que é o centro da adoração. Volta para o lugar que eu falei que você ia receber poder. Volta para o lugar onde você seria cheio do Espírito Santo. Aleluia. Volta para o lugar onde você vai partir o pão e vai se alimentar. Volta para o lugar onde o cálice da bênção é servido. Não sai da mesa, irmãos. Não saia da mesa de Jesus. Mas se saiu, ele está te chamando. Aleluia. As portas da graça estão abertas cotidianamente, todos os dias. Isso é tão verdade que você vê no finalzinho do texto que nós lemos, que ele só se revelou para os apóstolos depois que os dois voltaram. Ele ficou esperando ainda os dois chegarem lá para se revelar para os apóstolos. Volte, portanto, que Jesus tem algo para revelar para nós nesse lugar e está esperando você voltar. Aleluia. Ele está dizendo para você: volta. Ah, pastor, mas eu não saí daqui, eu estou vindo. Ele está falando dos teus caminhos, ele está falando da tua vontade, ele está falando do teu impulso de fazer a vontade dele, de entrar no centro da vontade dele, de fazer as almas se chegarem até ele, de fazer o reino de Deus crescer. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Ele conta com você fazendo a vontade dele, no centro do querer dele e no lugar que ele te colocou para fazer. Amém? Aleluia. O lugar era Jerusalém. Ele fala: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto revista vocês de poder. E aí vocês vão pregar o meu evangelho na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Há um tempo determinado para todas as coisas. Você está cheio de poder a ponto de ir a Samaria? Eles não estavam cheios nem para ir para Emaús, a 7 quilômetros. Então Jesus falou para eles: volta um passo fora do centro da vontade de Deus, e Jesus já está preocupado com você, dizendo para você: volta, volta, não vai mais longe, calma, tá bom aí. Era o caminho de Emaús, mas vai saber para onde esses homens iam depois. Jesus vai lá, dá aquele tratamento, prega a palavra, e eles voltam. E aí Jesus aparece para eles já com todos os outros discípulos juntos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Está na hora de nós crescermos. A gente não pode sair da igreja só emotivo, né? Só com um arrepio. Nossa, eu adorava quando aquele pastor fulano de tal pregava em 1993. Quando ele pregava, meu braço arrepiava. Não adianta. Aleluia. O que importa é se depois do arrepio muda a vida. O que importa é se depois da palavra eu assumo que eu estava errado e volto para o centro da vontade do Senhor. A palavra de Deus, a Bíblia fala que ela vem nos edificar, que ela vem nos consolar e que ela vem nos exortar. Então ela tem que ter um impacto. Isaías fala que a palavra que sai da boca de Deus
não volta vazia, antes faz aquilo que lhe apraz. Você precisa abrir seu coração para ela, amém? Glória a Deus. Precisamos ouvir a palavra de Deus e sair daqui loucos para obedecê-la. Aleluia. Glória a Deus. Loucos para mudar de vida, loucos por Jesus, apaixonados por Jesus, louco pelo Evangelho, louco pelas almas. Pastor, mas eu acho que eu perdi muito tempo. Perdi o tempo de Deus para mim já. Aleluia. Essa palavra é justamente para você. Você pode ter se distanciado, pode ter se perdido. E isso acontece com muitos. Mas nós nunca perdemos o tempo de Deus. Porque Deus está sempre nos chamando para o seu plano original. Volta. Se você pegar a parábola da dracma perdida, ela vai encontrar e dar uma festa. A ovelha perdida, ele sai e volta, e tudo continua bem. O filho pródigo se perde, volta também, Deus dá uma festa. Ele só quer que você volte, não importa o que você fez. Ele só quer que você se realinhe. Aleluia. Jesus, ele está te dando uma chance de voltar para o tempo e para o modo dele. O livro de Deuteronômio fala que há um tempo determinado para todas, Eclesiastes, perdão, há um tempo determinado para todas as coisas e há um modo determinado para todas as coisas. Tem um tempo de Deus para você, tem um modo de Deus para você, tem uma forma só dele, específica para você. Aleluia. Ele quer que você volte para o tempo dele, para o modo dele. Ele largou as 99 e veio atrás de você hoje bater um papo, só para te dizer: eu ainda estou te esperando. Sai de Emaús e volta para Jerusalém. Amém? Aplauda ao Senhor, aplauda essa palavra. Aleluia. Baixe sua cabeça só um segundinho. Fale com Deus. Amém? Quem sabe? Não deixe essa palavra ir embora, ela ainda está aqui agindo. Glória a Deus. Aleluia. Quem sabe Deus, através do Espírito Santo, não fale com você no seu coração sobre o centro da vontade dele, sobre a revelação dele para você, sobre o que ele espera da sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós pregamos sua palavra foi pregada. Aqueles discípulos estavam fora do centro da tua vontade e o Senhor foi lá resgatá-los. Ó Deus, ó Pai, agora em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo seja sondando os nossos corações. Sonda, Senhor, ó Pai, vê se tem algum caminho mau e tira todo caminho mau. Nos coloca o caminho da verdade, nos coloca o caminho de Jesus, o caminho da porta estreita, o caminho estreito. Deixa, Senhor, ó Pai, que nós abandonemos o caminho largo. Nos mostra se nós estivermos no caminho largo, se nós estivermos no caminho fácil, se nós estivermos no caminho que não é o seu. Ó Deus, ó Pai, nos revela, em nome de Jesus, Espírito Santo, nos revela qual é o centro da tua vontade, o que nós fazemos que não te agrada e o que nós podemos fazer para que o Senhor se torne, aleluia, feliz conosco, para que o Senhor fale: esse é o meu filho em quem eu me comprazo, esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Que um dia o Senhor possa dizer isso para nós: entra no gozo do teu Senhor, filho. Orecaia Surianderemanaias, Espírito Santo, nos converte ao teu caminho. Que a tua palavra não nos abandone, Senhor, que a tua palavra faça o que lhe apraz. E hoje eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor está nos revelando coisas que nós andamos fazendo e que nós deveríamos abandonar. Talvez nem pecados, mas coisas que nós podemos abandonar por amor a Ti. Ó Deus, coisas que não são lícitas, mas não nos convêm, coisas que poderiam ajudar o Teu reino a crescer. E Senhor, nos convence de coisas que nós não fazemos, como evangelizar, como ganhar almas, como investir no Teu reino financeiramente, ou com o nosso tempo, ou com qualquer outro recurso, ou com as nossas habilidades, ou com os nossos talentos. Que nós coloquemos os nossos talentos à Sua disposição, que a gente não venha enterrar nenhum talento, Senhor, ó Pai, para não sermos cobrados depois pelo Senhor. Por que não usaram? Por que não investiram? Por que não fizeram? Nós não queremos ser cegos, pobres, nus e miseráveis.
Coloca o seu colírio agora em nossos olhos, Pai, para que nós possamos enxergar as verdades espirituais que o Senhor tem para este lugar, para que nós possamos crescer de dentro para fora, como pessoas e depois como igreja, Senhor. Em nome de Jesus, toma Pagiel nas suas mãos, toma Pagiel, Senhor, ó Pai, com todas as famílias aqui representadas. Ó Deus, ó Pai, que nós saibamos do nosso compromisso com o Senhor e nós levamos esse compromisso mais sério do que todos os outros que temos na terra, seja com o trabalho, seja com a família, seja com a esposa, seja com filhos. Que o Senhor esteja acima de todas as coisas, que nós saibamos que convém mais agradar a Ti que agradar ao homem, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, coloca, Senhor, ó Pai, nesta noite, aleluia, o peso da Tua glória sobre nós, para que nós possamos sentir felicidade. Coloca a felicidade agora, Senhor, ó Pai, na vida de todos aqui, para que eles sintam a Tua presença, a alegria do Teu Espírito de estar te servindo, de estar fazendo a Tua vontade, para que a gente saiba, ó Deus, ó Pai, que enquanto nós estivermos a Sua vontade, essa alegria será perpétua. Coloca agora, dá esse sinal, Pai, alegra o coração do Teu povo, em nome de Jesus, aleluia, amém?